Vamos ouvir agora a vereadora Déia, 15 minutos, com direito à parte. Boa noite, excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Teixeira, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Selma, ex-vereador Peixinho, que está aqui presente, entidades de moradores, representando os moradores, moradores de alguns bairros, como a Santinha e Orlando, lá de Pitangueiras, Vinícius de Dona Catarina, o assessor da deputada Ana do Carmo, o senhor Carlos, funcionários dessa casa. Primeiramente, senhor presidente, desejar boas-vindas ao vereador Robertinho. Também aqui registrar que o vereador Rodrigues, enquanto esteve aqui, foi um vereador participativo, participante, esteve com a gente no gabinete da Casa Civil, em inúmeras visitas, e o convívio foi muito bom, e se ele nos estiver acompanhando a sessão pela internet, deixar para ele um abraço, e que essa casa é dele também. Registrar, senhor presidente, aqui, que o Bolsa Família, esse mês, completa seus 10 anos. Ele é um programa que transfere uma renda para famílias brasileiras, e nós temos sempre que lembrar que ele foi implantado pelo ex-presidente Lula, em 2003, e hoje ele é reconhecido, não só no Brasil, mas também no mundo, como um programa de transferência de renda altamente positivo. Ele veio para que fosse feito um reparo, ele dura 10 anos, e desde o início dele, e hoje a gente tem como uma coisa que está sendo também base para programas sociais da África e de outros países do mundo, de outros continentes. E o que ele coloca? Que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira viva com menos de R$70 de renda mensal. Para fazer isso, o investimento anual do governo é de 24 bilhões de reais. E para aqueles que ainda acham que o programa não é um programa de transferência de renda e importante para o conjunto da sociedade brasileira, ele equivale a 0,46% somente da economia brasileira. Então, ele é muito pequeno em termos do que representa a economia brasileira, e ele é muito grande e muito significativo. Não só nós, do Partido dos Trabalhadores, que vimos nascer esse programa, mas os profissionais que trabalham nas prefeituras e outras instituições, principalmente os profissionais da assistência social, reconhecem a importância desse trabalho, dessa transferência de renda que é o Bolsa Família. Há hoje um site que a gente pode conferir todo o estudo que foi feito em relação à saúde das crianças, dos adultos e principalmente dos idosos, que essa renda tem sido transferida, e também da situação escolar das crianças, das famílias atendidas pelo Bolsa Família. Hoje, nesse site que foi criado, bolsafamilia10anos.com.br, nós podemos também conferir, além da situação da escolar das crianças, além da situação de saúde, o quanto isso significou para que os adolescentes pudessem alcançar, lá pelos seus 17, 18 anos, o ensino superior. Muitos adolescentes fazem vestibular com 17 anos pela primeira vez. E depois ele acumula um ponto para contar quando eles forem prestar o vestibular. Tudo isso hoje está compilado num banco de dados, que é o banco de dados do Bolsa Família. É inegável, ele é fonte de estudo para várias universidades, para vários profissionais. Então, a gente tem que fazer esse registro.
Hoje, em Mairinque, são mais de 1.000 famílias que recebem. O Busca Ativa tem sido feito pelo jornal Folha de Mairinque, que nós podemos conferir, algumas semanas atrás, os profissionais da saúde, da assistência social, indo até as casas das pessoas, conferindo os dados, verificando se há ainda pessoas para ser incluído no Bolsa Família. Essa visita tem sido feita de forma domiciliar. As pessoas estão indo até as casas para conferir. Então, nenhum dos mais de 5.000 municípios do Brasil deixa de ter o Bolsa Família. E eu faço esse registro. Começou no governo Lula, segue no governo da presidenta Dilma, e eu tenho certeza que, ao longo dos anos, nós, além da transferência da renda, nós vamos poder conferir que essas pessoas vão deixar de precisar do Bolsa Família, porque elas vão ser promovidas. Os seus filhos vão estar estudando, vão ingressar no mercado de trabalho e essas famílias vão deixar de precisar do Bolsa Família. Nós temos hoje em Mairinque famílias do Bolsa Família, adolescentes e jovens e adultos, estudando no Senai e estudando na Escola Técnica ETEC de Mairinque. Na ETEC, fazendo o curso de panificação, a maioria mulheres, e no Senai, jovens, pelo Pronatec, que é um braço do Bolsa Família na área da educação, para que os jovens e os adolescentes dessas famílias possam, sim, ter um ensino profissionalizante e depois ingressar no mercado de trabalho capacitados. Então, eu penso que se fecha um ciclo e nós vamos ter alguns anos ainda de transferência de renda. Mas eu penso que lá na frente, na segunda, terceira década, talvez, desse milênio, a gente possa registrar o quanto foi importante, em 2003, iniciar o Bolsa Família no Brasil. Também faço o registro que, nesse mês de outubro, a nossa Constituição Federal está fazendo seus 25 anos de idade, né? Muito do que está na Constituição Federal ainda não se cumpre, mas muito já foi regulamentado na área de habitação, direito social da propriedade, na área da assistente social, em várias áreas, em vários setores. Então, é um importante instrumento, uma importante ferramenta que nós temos, a nossa Constituição Federal, que completa seus 25 anos de idade. Não podia também deixar de fazer esse registro. Dizer da aprovação da presidenta Dilma, né? Tem crescido. Fruto disso, sem dúvida nenhuma, é o que ela tem feito pelo Brasil afora, né? Nós vamos poder, nos próximos meses, verificar que a Prefeitura de Mairinque, através do prefeito Binho, vai retomar importantes obras que vão ser financiadas pelo governo federal, que estão ainda paralisadas por conta de problemas de documentação que a administração passada deixou de fazer, ou fez de forma incorreta. Mas essa administração está trabalhando para isso. Eu tenho certeza que na área de educação, na área de esporte com o Centro de Juventude, nós vamos verificar que essas obras vão ser retomadas. Eu tenho certeza que o prefeito Binho, no decorrer de 2014, vai estar inaugurando e entregando essas obras para a população de Mairinque. Não poderia deixar de registrar também um fato, e é importante que a gente faça o registro desses fatos da política internacional do Brasil. E e essa notícia que tomou todos os jornais e os principais programas de televisão, que é a espionagem que os Estados Unidos têm feito, não só relacionada à presidência da República, mas também a empresas brasileiras importantes como a Petrobras, que fez com que o governo americano, não respondendo como tinha que responder ao que foi solicitado pela presidenta da República, que o governo americano falasse o porquê disso, interrompesse essa agressão à soberania brasileira de permitir que essa espionagem fosse feita, fez com que a nossa presidenta adiasse a importante visita que ela faria aos Estados Unidos no próximo mês de outubro, e não fará antes que o governo americano interrompa esse estado de coisa, deixe de fazer esse trabalho de espionagem e deixe de fazer isso que ele já fez na década de 60 do século passado no Brasil e que agora, de novo,
a denúncia dá conta de que estavam fazendo em empresas e também na presidência da República, e nós não podemos admitir isso. A presidenta da República está certa de fazer isso, de adiar essa viagem, porque nós não podemos permitir que o nosso país seja vítima desse tipo de coisa. Então, eu penso que agiu, sim, prontamente o governo brasileiro, e eu penso que todos nós brasileiros devemos estar ao lado da presidenta quando ela não só denuncia isso, mas faz e exige que o governo americano se retrate e que pare de fazer esse tipo de ingerência no nosso país. Então, eu encerro aqui, senhor presidente, as minhas palavras, dizendo que nós temos mesmo que estar atento ao que acontece não só na nossa cidade, mas no nosso país e no mundo, e dizer novamente da nossa felicidade de, no final desse mês, estar aí comemorando os 10 anos do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda para as famílias brasileiras vulneráveis. E nós temos no município uma equipe muito bem preparada na Secretaria de Assistente Social, que é liderada pela senhora Cláudia Natsumi. Eu tenho certeza que todos aqueles terapeutas, aqueles assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais que estão naquela secretaria vão dar conta de atender as famílias brasileiras, famílias mairinquenses que necessitam dessa transferência de renda. Mas, mais que isso ainda, de fazer e incentivar com que essas famílias, além da transferência de renda, estejam presentes na escola dos seus filhos, esteja presente no posto de saúde que dá assistência ao seu filho, porque isso é que vai realmente fazer com que eles sejam promovidos a uma situação muito melhor daqui para frente. Muito obrigada e boa noite. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de me reportar de novo ao vereador Robertinho e registrar a presença da família dele, principalmente a mãe dele, e desejar que ele tenha uma feliz retomada nessa nova jornada.